Fala galerinha, hoje nós vamos falar um pouco do nosso módulo 1, nossa aula 1 de aritmética, certo? E nessa aula vamos conter alguns tópicos que eu já vou logo informar para vocês, que é as 4 operações, vamos trabalhar com múltiplos e divisores, critérios de divisibilidade, MMC, MDC, potências, no caso aí vai entrar um pouco de notação científica, e medidas de comprimento. Primeiro nós vamos falar sobre as 4 operações, certo? Nós temos as 4 operações, que é soma, subtração, multiplicação e divisão. Nessa aqui nós temos algumas regras para as operações, né? A primeira delas é que vem primeiro multiplicação e divisão, e depois vem soma e subtração. Numa expressão numérica, nós temos as regras, multiplicação e divisão faz quem vier primeiro, né? E segundo, soma e subtração faz quem vier primeiro. Mas se tiver uma multiplicação e uma soma, faz primeiro a multiplicação, porque é a regra geral, certo? E aí depois nós temos o caso, avançando mais um pouquinho, né, para não ficar só no básico, nós temos parênteses, colchetes e chaves. E aí agora a regra muda, porque antes da multiplicação e divisão você teria que fazer primeiro quem vem dentro do parênteses. Aí dentro do parênteses você faz multiplicação. Né? A sequência que nós chamamos de papá, cocó, xaxá. Ou pacoxá, né? Entendeu? Pacoxá. E aí você faz as regras que nós temos de parênteses, colchetes e chaves. No caso, se você tiver uma potência, que é o que nós vamos falar mais na frente, né? Uma potência ou uma raiz, nós fazemos primeiro a potência e a raiz. É a regra do que vem primeiro. Claro que potência e raiz de dentro, se tiver o parênteses sempre é o primeiro, vai para dentro do parênteses. E aí, nesses 4, que agora se tornaram 6, né? Que a gente chama 4 operações, mas na verdade, no geral, é para ser 6, né? Para ter potência e raiz. Nesses 6, primeiro vem a potência e a raiz. E aí você faz a que vier primeiro, né? Lembrando que todas elas são operações inversas. A operação inversa da multiplicação é a divisão. A operação inversa da soma é a subtração e assim sucessivamente. Da potência é a raiz. Então, essa é a ideia inicial de 4 operações. Se nós tivermos um exemplo, vou botar aqui um exemplo, não sei nem se vai dar correto, né? Sei lá, menos 2 ao quadrado vezes 5 mais 6. Pronto. Não sei se vai dar correto, mas vamos lá. Como é que vai ficar? Primeira ideia, como eu falei para vocês, ó, independente de tudo, primeiro é o parênteses, certo? Ó. E aí depois que nós vamos para as operações, nas 4 que são 6, né? E aí nós vamos resolver, ó. Abre aqui, vai ficar 2 dividido. Dentro do parênteses, primeira regra é a potência. Então, 5 menos 4 vezes 5 mais 6. A ideia, pessoal, sempre é você ter calma. Claro que, professor, pode aparecer uma questão dessa no Enem, não dessa forma, mas pode ser que você tenha que armar uma operação como essa, entendeu? E aí vai ficar, ó, 2 dividido por 5 menos 4, 1. Aí aqui é onde muita gente erra, né? Se você olhar aí, tem várias pegadinhas de matemática. Hoje virou isso aqui, que não era para ser, mas se tornou isso. Quem faz primeiro, né? No caso, a divisão, certo? Porque entre multiplicação e divisão, faz o que vier primeiro. Então vai ficar 2, porque 2 dividido por 1 é 2, vezes 5. Lembrando que eu estou dentro do colchete. Ó. Primeiro papá, depois cocó. E por último, se tivesse xaxá, né? É pacoxá, menino. 2 vezes 5, 10. E 10 mais 6, nossa expressão sairia 16 o valor. Então essa é a ideia inicial das 4 operações, onde você tem que ter muita atenção. A ideia é ter organização. Sempre eu falo isso. Organização para se fazer questões com as 4, com 6, com parênteses, com tudo, com todas as operações. Organização, certo? Você vê que eu fiz vagarosamente. Tem aluno que dá e já bota 16. Aí às vezes erra, às vezes bota outro valor, não é?
Bom, então quando nós falamos de múltiplos e divisores, eu vou começar com calma, né? Então primeiro vamos falar dos múltiplos. Quando é que eu tenho múltiplos de um número? Certo? Os múltiplos de um número são os números que dá para multiplicar por eles. Então, por exemplo, os múltiplos de, sei lá, de 4. Aí vai ficar ó, 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5 e assim sucessivamente. Os múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12. Lembrando, o zero ele é um múltiplo universal. Tem alguns livros que nem consideram o zero quando falam de múltiplo, certo? Mas, pela questão lá dos números naturais, tem toda uma discussão, mas o zero é um múltiplo de um número e nós temos que lembrar que, quando nós vamos falar mais lá na frente, MMC, né, no caso dos múltiplos comuns menores, aí você, sempre vai ser zero, né, mas a gente não vai considerar o zero, né? Claro que senão sempre seria zero. Então, quando você for trabalhar os múltiplos, é os números que está multiplicando. Ó. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. E assim sucessivamente. Quando nós trabalhamos com os divisores, e aí os divisores têm algo bem interessante, ó, os divisores, por quê? Os divisores dos números são os que dá para dividir por ele. Ó. Lembrando, você gosta de dica, você gosta de os múltiplos estão aumentando, né? Então é 3, 6, 9, 12. Os divisores eles vão diminuir, porque são menores que o número. São os números que dá para dividir. Ó. Então, o que são os divisores de 8? 1, porque 8 dividido por 1 é 8. 2, 8 dividido por 2 é 4. 4, 8 dividido por 4 é 8. E 8, 8 dividido por 8 é 1. Lembrando, pessoal, ó, o produto dos extremos vai dar um número. Ó, 1 vezes 8, 8. 4 vezes 2, 8. Então é interessante isso aí quando você quer estudar, né? Ou quer estudar. Você quer testar se está correto mesmo. Então vamos lá, os divisores de 8. Os divisores de... Vou botar um número maior, de 16. Pronto. Eu dou, professor, mas calma. 1, 2, 4, 8, 16. Eu vou pregar outro valor, os divisores de 20. Pronto, de 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Professor, olha aqui, ó. 1 vezes 20 dá 20, 2 vezes 10 dá 20, 4 vezes 5 dá 20. Eu vou colocar agora a dica do tio Alex. Preste atenção na dica, ó. Você que gosta de dica aí, ó. E... Qual é a dica? Isso aqui é questão de vestibular, já até caiu, certo? Não no Enem, mas pode ser que caia. A quantidade de divisores só é ímpar se o número for um quadrado perfeito. Professor, o que é um quadrado perfeito? É um número que pode ser escrito em forma de um quadrado. Ou você pode pensar que é um número que tem raiz quadrada, né? Por exemplo, o 16 ele é um quadrado perfeito. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 divisores. Todos os outros só tem quantidade para você pode passar o dia todo tentando. Por quê? Justamente por causa disso aqui, ó. 1 vezes 16, 16. 2 vezes 8, 16. Opa! Aí, ó, 4 vezes 4. 4, ele por ele mesmo, porque ele é um quadrado perfeito. É lindo, pessoal, é lindo. Então a dica é, só tem quantidade de divisores ímpar se for um quadrado perfeito. Se não for, a quantidade de divisores é par, ok? Preste atenção nisso, foque nisso daí. Aí tem o tal da regra da botinha da Xuxa que eu vou falar agora. Você tem duas formas aí, coisas importantes para se falar na hora de falar de divisores. Primeiro, você pode achar quais, que é a regra da botinha da Xuxa, quais ou quantos, que aí é o tal da regra do expoente. Como é que eu acho quais? Olha como é fácil. Ó. Vou pegar, sei lá, já fez o 20, eu vou botar o 20 aqui. Ó. Primeiro passo vai ser fatorar. Eu não falei fatorar porque eu creio que vocês lembram a ideia da fatoração. Mas o que é fatorar? Fatorar é transformar um número em um produto, né? Que o pessoal gosta de falar assim, ó, decompor em fatores primos. Esse decompor é transformar numa multiplicação. Só que no nosso caso nós vamos transformar numa multiplicação de números primos. Então vamos lá, porque se eu pegar 10 vezes 2, 10, ainda dá para fatorar, certo? Então vamos lá, o 20, ó.
Dá para dividir por 2, que dá 10, dá por 2, que dá 5, dá por 5, que dá 1. Então, o 20, ele é o quê? 2 ao quadrado vezes 5, certo? Eu fatorei. Como é que eu faço para achar quais? Você vai passar um traço logo após a fatoração. O 1, ele é divisor universal. Então, vai ficar, ó, 2 vezes... Aí você multiplica, ó, 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Só pode multiplicar com os de cima, não pode multiplicar com o de lado, não. Então, eu vou por de baixo. Ó. 2 vezes 1, de novo, começa lá do de cima. Ó. 2 vezes 1 é 2, já tem. Então, deixa, já tenho 2. 2 vezes 2, 4. Porque esses números que eu estou colocando de vermelho são os divisores do número. Aí eu vou por de baixo agora. Olha aqui, ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Então, quais são os divisores de 20? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Mas, professor, prefiro fazer do outro jeito. Mas do outro jeito, pode ser que você se confunda, né? Você fique procurando. Então, esse jeito aqui você tem certeza. Então, para achar quais, você faz isso. Professor, eu tenho um probleminha, me explica de novo. Eu não entendi. Tá bom, meu garoto. Tá aqui, ó. Vamos pegar o 36, que 36 a gente já sabe, ó, 2, 4, 6, com a idade par divisor, porque não é um quadrado perfeito, 36 é. Então vamos lá, ó, dá para 2, que dá 18, que dá para 2, que dá 9, que dá 3, que dá 3, que dá 3, que dá 1. Aí eu vou passar outra barra, ó, e vou botar um lá em cima, porque o 1, eu vou até botar de vermelho aqui, 1 é divisor universal. Vamos lá, multiplica com o de cima, ó, 2 vezes 1, 2. Não pode multiplicar com o de lado. Então vamos por de baixo, ó. 2 vezes 1, 2. Já tenho 2. 2 vezes 2, 4. Não pode multiplicar com o de lado. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Não pode multiplicar com o de lado. Aí você vai com o de baixo. Já tem, ó. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 4. Aí 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 36. Vamos contar contigo. Vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 divisores. Lembra que eu falei que a quantidade é ímpar? Mas o importante nesse momento é achar quais. E quais são? 1, 2, 4, 3, 6, 12, 9, 18, 36. Uma coisa que não é legalzinha porque ele não deixa em ordem crescente. Mas aí depois você coloca, né? Quantos? E aí nós temos a regra do expoente. Se eu tenho um número, A elevado a alfa vezes B elevado a, sei lá, beta, e assim vai. Para achar quantos divisores, é só você pegar lembrando, as bases, que é o A, o B, tem que ser primos. Por isso que fatoral você vai decompor em fatores primos. Ó. Então vamos lá. Você vai pegar o alfa mais 1, vai somar 1 e vai multiplicar pelo outro expoente, que é o beta, mais 1. Se tiver mais, você vai fazer. Por exemplo, professor, aqui, ó, o 20, né? O 20, nós sabemos que o 20 é 2 ao quadrado vezes 5. Olha aqui, ó, pega o expoente e soma mais 1. 2 mais 1 dá 3. Opa, professor, aqui não tem expoente, mas 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1. Então, eu vou pegar o expoente mais 1. Então, 3 vezes 2 dá 6. Lembra que eu contei? Deu 6? Ó, 6 divisores. Ó. Nós temos 6 divisores e aqui 6 divisores. Mesma coisa acontece com o 36. Vamos fazer mais de um exemplo para você focar aí na sua vida, né? Para você aprender. Ó, expoente mais 1 vezes expoente mais 1. 3 vezes 3, 9. Lembrando de novo, essa fórmula do quantos, que é a fórmula do expoente, a regrinha do expoente, ela só nos dá a quantidade de divisores positivos. Se a questão disso é quantidade de divisores inteiros, que é entre os positivos e os negativos, você multiplica por 2, tá bom? Olha essa observação. Critérios de divisibilidade. Quais são os critérios de divisibilidade que nós temos? Né? Quando é que o número ele é divisível por 2? Um número ele é divisível por 2 quando ele é par. Quando é que o número ele é par? Quando terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, essa é a primeira regra. Quando o número é divisível por 2, ele é par. Por exemplo, 1.538 é par, dá para dividir por 2. Segundo caso, quando o cara é divisível por 3. Aí tem uma frase linda. Quando a soma dos algarismos significativos é um número divisível por 3. Como assim, professor?
Se você tem um número... Eu vou botar aqui a soma. Eu falei lindo, mas eu vou escrever, né? Só soma é divisível por 3, tá bom? Mas é a soma dos algarismos significativos. 33, 5, sei lá, 7, ó. 3 mais 357 esse número. 3 mais 5, 8. 8 mais 7, 15. 15 dá para dividir por 3. Será? 1 mais 5, 6. 6 dá para dividir por 3. Você passa o dia todo brincando, ó. 6, ó. 15 dá para dividir por 3, então 357 também dá. Certo? Eu vou apagar aqui os exemplos, porque é muita regra. Terceiro, quando é que um número é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Ou terminam em 0 e 0, ou são divisíveis por 4. Como assim? O 200, ó. O 200 termina em 0, 0, então dá para dividir por 4. O 3.512. O 12 é os dois últimos, dá para dividir por 4. Então, um número bem grandão também dá, certo? Então, você tem que ter muito cuidado nisso daí. Não olhe para o número todo, olhe só para os dois últimos. O 4 é quando é que o número é divisível por 5. Quando terminar, ou botar termina, né? Termina em 0 ou 5. O 20 dá para dividir por 5. O 25 dá para dividir por 5. Todo número que termina em 0 ou 5 dá para dividir por 5. E aí o 5 aqui, a quinta condição, é quando o número é divisível por 6. Só que 6 não é primo. 6 é um número... Ah, professor, o 4 ele é composto também, mas é 2 vezes 2, entendeu? Quando o número for composto, você tenta decompor ele. Senão, no caso, o 4 tem regra, né? Mas o 6 não. Então, nós vamos decompor. Então, o 6 dá para dividir por 2, é 2 vezes 3. Então, quando é que o número é divisível por 6? Quando ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. O número tem que ser par. E a soma dos algarismos significativos tem que ser divisível por 3. Então, 5 divisível de 15 é divisível de 3 e de 5, porque 15 é 3 vezes 5. Os de 7 e os de 11 eu não vou colocar aqui, pessoal, porque umas... Não posso falar. Os divisíveis de 7, vamos falar. O de 7 é uma frase também gigante, certo? Eu vou explicar aqui, ó. Vou explicar com um exemplo, para ficar mais fácil. Deixa eu pegar aqui uma multiplicação bem grande vezes 7, só para você ficar... Vamos pegar, sei lá, 7 vezes 563. Ó, dá 3.941. Eu sei que esse número ele é divisível por 7. Né? A divisão dele por 7 dá até 563. Mas como é que eu faço para saber como é que ele é divisível por 7? Eu tiro o último algarismo, 394, e vou subtrair pelo dobro dele. Ó. O dobro de 1 é 2. E aí vai ficar, ó, 392. Como é a regra, professor? Espera aí, que doideira é essa aqui, professor? Tira o último algarismo, então virou 39, e vou subtrair pelo dobro dele. Ó. Então dá 35. Opa, 35 dá para dividir por 7. 35 dividido por 7 é 5. Então, 3.941 também é. Eu vou enfatizar de novo. Esses critérios de divisibilidade é para você saber se o número é divisível ou não pelo valor, entendeu? Então, tem que ter cuidado. Eu não vou saber o valor da divisão, é para saber se é. Né? Isso aqui é importante, parece até... Ah, professor, isso aí é só sair dividindo. Agora, meu Deus, se o número for bem grandão... Né? O divisível por 7 eu prefiro que você faça a divisão, porque é a regra. Divisível por 8. Quando é que o número ele é divisível por 8? Aí não é o por 4, não é os dois? Ó, entenda. Divisível por 2 é o último. Você divide por 2, quer ser par. Divisível por 4, os dois últimos. Divisível por 8 vai ser o quê? Ó, os três últimos terminar em 0, ou os três últimos serem divisíveis por 8. Divisível por 9 é a mesma regra do divisível por 3. A soma dos algarismos significativos tem que ser divisível por 9. Divisível por 10. Terminar em 0, por exemplo. Um número bem grandão, se ele for o último algarismo for 0, é divisível por 10. Para finalizar, eu vou falar o divisível. Eu não queria falar não, mas eu vou falar. Já que eu emendei o divisível por 7, eu vou falar também. Também é uma frase do tamanho de um trem, ó, tamanho do mundo aí.
Olha aí, eu vou falar. A subtração dos números de ordem ímpar menos a subtração da soma dos números de ordem ímpar com a soma dos de ordem par tem que ser o número divisível por 11. Aí você, hein? Hã? Né? O quê? Olha aqui, eu vou pegar 11 vezes 589. Vai dar, olha o tamanho do número aqui, ó. 6479. Aí agora eu vou dar a dica do tio Alex. Como é que você faz, ó? Você vai botar assim, ó, mais, menos, mais e menos entre os números. E soma. Vai ficar, ó, porque lembra a história da subtração dos números de ordem par? Acho que eu falei assim, com os números de ordem ímpar, ó, ordem ímpar, primeiro, terceiro. Não é os ímpares menos os pares, não, tá bom? É os de ordem, primeiro, segundo, terceiro. Mas a regrinha pode ficar assim, ó, bota mais, bota menos, bota mais, bota menos. E aí você resolve a conta. 6 menos 4 dá 2, 2 mais 6 dá 9, 9 menos 9 é 0. Termina em 0, então é a história do 0 é divisível por 11. Então esse número bem grandão é divisível por 11. A soma tem que dar 0, o resultado da expressão tem que dar 0 ou um número divisível por 11. É lindo, emocionante, certo? MMC, né? O MMC, o que significa o MMC? Mínimo ou menor, né? Múltiplo comum. E o que é o MMC? Eu vou falar várias formas de fazer MMC, tá bom? Se eu tenho os múltiplos de, sei lá, de 4 e os múltiplos de 6. Quem são os múltiplos de 4? De novo, vamos lá. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim vai. Os múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, 24. Se eu errar alguma coisa aí, diga, tá bom? Aí vamos circular os que são comuns. O que é comum? Ó, eu coloquei os múltiplos, agora eu vou procurar os comuns. Tira o 0, lembra da história do 0 que nós não vamos contar aqui, ó, 12, 24 e assim vai, né? Ó. Então os múltiplos de 4 e de 6, o comum são 12, 24, e a gente já sabe o próximo, né? 36, 48 e assim vai. Como eu quero menor, vai dar 12. Então MMC de 4 e 6, ele é 12, porque eu quero menor. Mas, professor, eu vou ficar fazendo isso aí direto, essa arruma de conta? Não. Você vai fazer... Você tem duas formas de fazer. A primeira é fazer a fatoração juntos, certo? Dá por 2. Dá por 2. Dá por 3. E multiplica. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Olha aqui como deu. Ai, professor, como é mais fácil, não tem problema. Não, então faz do jeito que você achar mais fácil, tá bom? Ou você faz de forma separada. Ó. O 4, eu vou deixar até já em forma de potência para vocês, tá bom? O 4 é 2 ao quadrado e o 6 é 2 vezes 3. Como é a regra pela potência do MMC, certo? Você pega todas as bases. Quem são as bases? A parte de baixo, ó, 2 e 3. E você vai pegar, é o contrário, o mínimo múltiplo comum, como é os múltiplos, eu vou pegar o maior expoente de cada um deles. O 2 tem 1 e 2, quem é o maior expoente? 2. O 3 só tem 3 elevado a 1, então deixa 3 elevado a 1. 4 vezes 3, 12. Então, de novo, você pega todas as bases e o maior expoente que aparece dos números, ok? Das bases, né? No caso do MDC, o que significa MDC? Máximo divisor comum. E aí, professor, como é que eu faço o máximo divisor comum? Do mesmo jeito. São os mesmos processos. Ó. Vamos pegar os divisores de 8 e os divisores de, sei lá, de 20. Pronto. Quem são os divisores de 8? 1, 2, 4, 8. Quem são os divisores de 20? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Os comuns, vamos circular os comuns, ó. 1 sempre vai ser divisor comum, né? 4, deu quase todos os divisores de 8. Só que eu quero os divisores, lembra? Comum, que é o comum é igual, né? O que tem igual nos dois. E o máximo, então, o MDC de 8 e 20, quem é o maior? 4. Então é 4. A outra forma de você resolver isso é fazendo a regra
da fatoração, né? Fatorar juntos. Só que nesse caso, como é divisor comum, eu vou atrás só dos divisores comuns. Por exemplo, o 2 dá para dividir os dois. Ó. Você pode fatorar igual MMC. Eu gosto até de fazer assim. Ó. Vamos fatorar tudo. Ó. Dá por 2. Vamos lá. Simbora. Dá por 2. Opa, aqui dá 1, né? E dá por 5. Bom, o que, que acontece? Você vai circular os que são comuns. Ó. O 2 dividiu os dois. Ó. Circula. O 2 dividiu os dois, então circula. Esse 2 bem aqui, ele não dividiu os dois, ele só dividiu esse cara aqui. Ó. O outro não, então não circula. Né? Eu gosto de falar até coraçãozinho, bota um coraçãozinho, né? Mas tanto faz. E aí você multiplica os números que dividiu os dois, que dá 4. Os dois ao mesmo tempo. Se tiver 3 números, é os que dividiram os 3 ao mesmo tempo. É o que dividiram todos ao mesmo tempo, certo? E na potência, 8 é 2 ao cubo e 10 é 2 vezes 5. Lembra da história do MMC. Pega todas as bases e os maiores expoentes. No MDC, você vai pegar as bases que são iguais, no caso, quem são, ou as bases que estão nos dois, desculpa, em todas as bases que estão em todos. Qual é a base que está em todos? O 2, ó, aparece tanto em cima como embaixo. E eu vou pegar o menor expoente. É o contrário, o MDC. Ó. E 2 elevado a 1 é 2. Então, são 3 formas de apresentar. Tem outras também, mas vamos focar porque não encher a sua mente também, né? A regra da potência é quando você tem, sei lá, 2.500, pronto. E eu quero transformar isso em potência. Né? A história até da notação científica, que o pessoal gosta, eu gosto mais de jogar a notação científica mais para a física também, né? Mas vamos lá. Se eu quiser trazer a minha vírgula, um número quando não tem vírgula, ela está escondida aqui no final, tá bom? Ela está aqui, mas você não está vendo, então ela não precisa estar aí. E eu quero colocar o número 2,5, por exemplo. Aqui também tem uma regrinha. Quando eu diminuo o número, a potência é positiva. Então, 1, 2, 3. 10 a terceira. Porque quando eu multiplicar 10 a terceira por 2,5, vai dar 2.500. Então a ideia é a aula de hoje da potência é só isso, não é falar de base, de expoente, eu até já falei isso na aula toda. É mais essas questões de transformação. Por exemplo, se você tem 10.000, ó, 10.000 tem 4 zeros. Então isso aqui é 10 elevado a 4. E se você tiver o contrário, tiver um número 1,2, 5, 6, pronto, número bem grande, 1,256. E eu quero tirar a vírgula dele. Como é que eu vou fazer? Ó? Vai ficar 1.256 vezes 10 elevado. Aí nós vamos ver quantas vezes a nossa vírgula andou. 1, 2, 3. Lembra que eu falei a história, a dicasinha do tio Alex? Ó? Se o número é menor e eu quero aumentar ele, o expoente é negativo. Aqui é o contrário. Foi o que eu fiz, diminuir. Então o expoente é positivo. Se eu aumentei, o expoente é negativo. Porque eu tô tirando 1,256 e virando 1.256, pessoal. Eu não posso aumentar a minha potência, né? Eu vou ter que diminuí-la, então vai ser negativo. Como andou 3 casas, a menos 3, certo? Coisas importantes que a gente tem que lembrar, que eu vou falar das regras da potência, só são 2 que eu quero falar. Se você tem bases iguais, né? Se está multiplicando, só relembrar aqui, ó. Base iguais está multiplicando? Repete a base e somos expoentes. Se está dividindo, repete a base, subtrai os expoentes, ok? Então essa é a ideia que eu queria falar com vocês, só para lembrar nas nossas questões. E para finalizar, nós vamos falar de medida de comprimento. Eu amo isso daqui, né? Você tem ó, o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. E aí, a ideia de transformação é a mesma da potência. Por isso que eu estava brincando lá com vocês. Ó. Né? Se eu quero transformar de metro para decímetro, eu ando uma casa para a direita. Então, minha vírgula anda uma casa para a direita. Por exemplo, se você tem 256 metros e quer transformar em decímetro, eu ando uma casa para a direita. Então, eu vou acrescentar um zero. Certo? O número está aumentando aí nesse caso. Né? Se fosse para a esquerda, estaria diminuindo.
A ideia, isso aqui é quando eu trabalho com o valor linear. Quando nós trabalhamos com área, aí vai ficar tudo ao quadrado. Ó. Quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. E ao invés de eu andar uma casa, eu ando duas. Por exemplo, eu vou voltar, ó. Ficou feio esse hectômetro, né? Deixa eu ajeitar aqui, hectômetro. Pronto, agora ficou perfeito. Ó, voltei 4 casas. Então, se eu tenho 256 decâmetro ao quadrado, eu vou voltar 4 casas. Então, volta 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 0,0256. 1, 2, 3, 4 quilômetro quadrado. E quando nós trabalhamos com volume, aí sim, vai ficar metro cúbico, decímetro cúbico, podemos fazer do começo, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Aí você me pergunta, mas professor, volume não é litro, não? Mas você também pode trabalhar com metro cúbico, decímetro. Isso representa volume também. E qual é a transformação disso para volume? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, ok? Então, essa é a ideia para você transformar medidas de comprimento. Nós vamos fazer vários problemas sobre isso. E aí, encerramos a aula de hoje, tá bom? Agora nós vamos para as nossas questões. Aproveitem e assistam aí. Valeu, galera. Um forte abraço e vamos lá, treinar bem muito, certo?